Acolha as suas diferenças, pois são as suas diferenças que vão fazer tu ter sucesso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e eu quero conversar contigo sobre um aspecto que eu considero fundamental para nós sermos os protagonistas de nossas vidas. Com o tempo, eu entendi que para nós sermos os protagonistas de nossas vidas, nós precisamos acolher as nossas diferenças e nós precisamos romper com o ideal de normalidade que é colocado na gente. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade em que é imposto um certo padrão de existência, um padrão de ser, de fazer, de aparentar ser. Hoje em dia nós somos rodeados de um padrão que impõe uma certa normalidade. E aquele que foge da normalidade é criticado, é julgado, não é valorizado, é martelado. Aquele que não segue os padrões, ele vai ser atacado. Mas eu quero dizer para ti que a melhor coisa que tu pode fazer da tua vida é não seguir esse padrão de normalidade, porque a normalidade, ela é uma falsa segurança pra gente. Essa normalidade não é segura e essa normalidade com o tempo vai fazer com que tu se perca e vai fazer com que tu não viva para ti. E por que eu digo isso? Porque eu já vivi tentando me encaixar na normalidade. Só que eu nunca consegui me encaixar na normalidade. Eu nunca consegui. E sempre quando eu tentava, eu me perdia. Minha gata começou a miar aqui. Vai acreditar. Não mia o dia todo. Daí quando eu vou gravar um vídeo aqui, mia. Mas enfim, se tu escutar alguma coisa, releva. Mas assim, eu sempre tentei me encaixar na normalidade. Eu sempre tentei seguir um determinado padrão. Eu sempre tentei agradar as outras pessoas. Contudo, quanto mais eu fazia isso, mais eu me perdia. Quanto mais eu tentava ser normal, mais eu me julgava, mais eu não via sentido na minha vida. Quanto mais eu tentava me encaixar na normalidade, mais eu estava deixando de lado aquilo que poderia fazer com que eu tivesse sucesso, que são as minhas diferenças. A verdade é que ninguém te diz isso. Todo mundo ensina que o sucesso ele é alcançado a partir do segmento de determinadas regras. Mas a verdade é que o sucesso não é alcançado pelos caminhos que nós seguimos que os outros já seguiram, ou que o sucesso é alcançado por nós agirmos como todo mundo age. Tu realmente acredita que o verdadeiro sucesso é alcançado por aqueles que copiam todo mundo? Não. Aquela pessoa que realmente tem sucesso significativo é alguém que não seguiu a ordem, que rompeu com a ordem, que rompeu com a normalidade, ou que rompeu com o status quo. Status quo seria o padrão da sociedade, a normalidade. Então a pessoa que teve o sucesso é aquela pessoa que rompeu com esses padrões. E quem rompe com os padrões é aquela pessoa que acolhe a sua diferença. Só que nós não acolhemos as nossas diferenças. Talvez tu não consiga acolher as tuas diferenças, pois tu foi ensinado desde criança que tu deveria se comportar de um jeito determinado. Talvez tu foi ensinado que tu deveria ser de algum modo. Que tu precisava esconder o teu ser de verdade para imitar, para tentar ser algo de mentira. Talvez tu foi ensinado dessa maneira. E eu quero dizer para ti que não é mais preciso tu viver dessa maneira. Não é preciso tu viver dessa maneira. Tu pode viver com as tuas diferenças, com as tuas próprias opiniões,
com os teus próprios questionamentos, com as tuas próprias ideias. Tu pode viver dessa maneira. E eu te aconselho a viver dessa maneira também, pois quando tu vive de uma maneira própria, tu se acolhe e tu realmente consegue ter a possibilidade de se destacar nos diferentes ambientes em que tu está. Quando tu realmente acolhe as tuas diferenças, tu consegue se destacar, porque não é aquele que é igual a todo mundo que se destaca, mas é aquele que é diferente que se destaca. E quem se destaca tem mais sucesso. Eu quero conversar contigo, é sobre isso que eu quero conversar contigo. Eu tô lendo um livro, esse aqui, do... Tá tudo bem, eu sei que tu quer participar aqui do vídeo. Uma coisa, eu faço esse tipo de vídeo aqui com os erros, com os gatos incomodando, com os cachorros incomodando, para te mostrar que é possível tu construir algo mesmo sendo diferente. É possível que eu passe um conteúdo significativo mesmo sendo natural, mesmo tendo erros, mesmo tendo interrupções. O que importa é a mensagem, o que importa é o significado. E tu deve focar nisso. E não se importar com os erros, se importar com os imprevistos que vão te surgir na tua vida. Bom, por exemplo, agora eu vou dar uma pausa para dar comida para os gatos. Então, pera aí que eu vou te apresentar a ideia desse vídeo, desse livro aqui, que realmente vai fazer muito sentido para ti. Mas eu já volto, até. Retomado o vídeo aqui, vamos continuar com o raciocínio. Então, assim, aquela pessoa que segue um padrão único próprio é aquela pessoa que se destaca. E a pessoa que se destaca é aquela pessoa que vai ter sucesso. Então é por isso que eu acredito que tu deva seguir esse caminho diferente. E que tu deva romper com a normalidade. Eu acredito nisso. Eu acredito que o real sucesso não está em tu tentar ser igual a todo mundo, mas está em tu tentar ser quem tu é de verdade e não ter medo disso, e não ter medo de não agradar os outros, de tu não ter medo de decepcionar os outros. É preciso que tu decepcione os outros. É preciso que tu não agrade os outros. É preciso. Pois se tu tentar agradar, se tu tentar não decepcionar, e se tu tiver medo de falar alguma coisa, se tu tiver medo de fazer algo diferente, tu vai ser igual a todo mundo. E quando tu é igual a todo mundo, tu perde o teu diferencial. Quando tu perde isso, tu acaba perdendo o teu propósito. E se tu perde isso, tu acaba perdendo tudo. Tu se perde também. Eu te digo isso pois eu já estive nesse lugar. Eu tentava me encaixar num conceito de normalidade, eu tentava me esconder de mim mesmo. Eu uso a metáfora de que eu usava uma máscara. Uma máscara serve para esconder a nossa própria identidade, tanto das outras pessoas como de nós mesmos, pois quando nós estamos com uma máscara, nós não conseguimos nos olhar no espelho. Então, assim, eu digo que eu usava uma máscara. E talvez tu esteja usando também. Talvez tu precise tirar essa máscara que tu está usando. Talvez essa máscara foi imposta para ti. Mas agora tu tem a escolha de tirar ela. A escolha cabe a ti. Então, assim, eu te digo para tu tirar. Claro que não vai ser fácil também. Claro que a mudança não é fácil. A mudança, ela possui aspectos positivos, aspectos negativos. A mudança não é fácil. Mas é muito melhor tu mudar e tu viver a vida que tu deseja do que tu nunca mudar e tu viver nas sombras dos outros. É preciso que tu saia dessas sombras. Essas sombras são um conceito de normalidade, são padrões. Então, tudo aquilo que te coloca longe
do teu real propósito, longe de ti, precisa ser retirado da tua vida. Tu precisa tomar essa decisão, pois se tu não tomar essa decisão, tu vai se perder. Então assim, eu falei que eu ia falar um pouco sobre esse livro aqui, Tribos, do Seth Godin. Eu considero esse livro aqui um livro muito bom. Eu finalizei ele hoje. Eu vou trazer em mais detalhes uma resenha, um resumo, uma visão mais detalhada desse livro. Mas é um livro em que o autor aborda sobre a necessidade que nós temos de liderar e de não ser liderados, da gente realmente traçar um caminho que seja único e que a gente não seja guiado por padrões, por um conceito de normalidade, que a gente não siga um status quo que é esse próprio conceito de normalidade, que a gente não siga pessoas que não queiram mudar, que a gente esteja em um local de constante mudança e que a gente mude. E que a gente não sofra apenas a mudança, mas que a gente faça a mudança. Então no livro ele vai abordar muito sobre isso, sobre mudanças, conceitos de normalidade, sobre liderança, sobre criar um caminho diferente, sobre arriscar, sobre fazer algo não convencional, sobre romper padrões. Para mim esse livro ele fala muito mais do que liderar uma tribo, mas ele fala sobre um modo de ver o mundo diferente, um modo de ser diferente, um modo de agir diferente. E eu quero ler para ti uma das últimas frases do livro. O autor coloca assim: a partir do momento que você escolher liderar, você estará sob uma enorme pressão para que reconsidere a sua escolha, para que se comprometa, para que mude ou desista. Você com certeza irá. Este é o trabalho do mundo. Fazer com que você fique quieto e siga. O status quo é o status quo por um motivo. Mas quando você escolher liderar, descobrirá descobrirá também que isso não é difícil, que as opções disponíveis para você parecem muito claras, e sim, de fato, você pode ir daqui para lá. Nesse final, ele quer dizer que quando nós tomamos a decisão de arriscar, de fazer algo diferente, nós receberemos uma enorme pressão daqueles que estão nesses conceitos de normalidade e essas pessoas farão com que a gente desista dos nossos próprios desejos, das nossas próprias ideias, pois o que é diferente assusta, o que é desconhecido assusta, o que é conhecido é confortável. O que é conhecido é confortável. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja horrível, é conhecido e é confortável, é quentinho. É quentinho, mesmo que esteja ruim, tu já conhece, por isso que tu não quer mudar. Nós não temos medo do conhecido, nós temos medo do desconhecido. Por que a gente tinha medo do escuro quando era criança? Pois a gente não sabia o que tinha no escuro. A gente tinha medo do que poderia encontrar no escuro, do que a gente não via. A gente tem medo do que a gente não vê. A gente não tem medo do que vê. Entende? Então a gente tem medo daquilo que é desconhecido, e a mudança é algo desconhecido. Só que se tu não se apega à mudança, tu fica num conceito de normalidade, tu fica num padrão determinado e tu fica sem mudar de vida, sem fazer algo diferente, sem fazer algo significativo. Tu não consegue fazer algo realmente para ti. Tu não consegue viver uma vida própria. Percebe que falar sobre fazer diferente,
sobre mudanças, sobre romper padrões, é muito mais do que apenas fazer algo diferente. Mas é uma questão de autocuidado contigo mesmo. É uma questão de tu se acolher, de tu se olhar, de tu realmente decidir viver para si e não viver para os outros. Tu precisa viver para si e a partir da vida para si, tu busque maneiras de contribuir com a tua sociedade. É essa a minha visão. A gente não tem que viver para os outros. Nós temos que viver para nós e a partir dessa vivência, nós precisamos encontrar um modo de contribuir com a sociedade em que nós estamos inseridos. É muito diferente tu contribuir do que pegar e viver para os outros. Quando tu vive para os outros, tu terceiriza a tua responsabilidade sobre a tua vida. Só que ninguém está preocupado contigo, ninguém está ligando para o que tu faz, para o que tu sente, ninguém está se preocupando, essa é a verdade. Apenas tu tem a capacidade de se preocupar 100% contigo. Então, eu quero dizer para ti que tu precisa sair um pouco desse conceito de normalidade, dessa caixinha que muitos tentam te colocar. Tu precisa romper com esse padrão, pois se tu não romper com esse padrão, tu vai ficar estagnado num ponto da tua vida e tu não vai conseguir alcançar nada do que tu deseja, nada do que tu sonha. Tu não vai conseguir ser o protagonista da tua vida. Pensa nisso, reflete sobre isso. Aquela pessoa que não é capaz de ser o protagonista da sua própria vida vai ser um figurante na vida dos outros. E quando tu é um figurante na vida dos outros, tu fica alheio e tu fica suscetível a todos os acontecimentos da vida do outro. Tu acaba não tendo poder sobre si mesmo. E quando tu não tem poder sobre si mesmo, tu também perde a possibilidade de viver com saúde. Tudo também se resume à saúde mental. Tudo se resume a bem-estar. Tudo se resume à felicidade. Tudo se resume a encontrar uma maneira mais leve de se viver. Tudo se resume a buscar uma maneira de viver com mais sentido. Só que a gente nunca vai conseguir alcançar isso se nós estivermos presos ao que foi colocado pra gente. Então eu digo pra ti, está no momento de tu, se for necessário, dizer dane-se e focar em si mesmo e não ter medo disso. Não tenha medo de focar em si, não tenha medo do desconhecido. A verdade é que no escuro não tem nada. A verdade é que talvez no escuro tenha algo que tu possa descobrir, aprender. Talvez tenha um tesouro lá no fundo daquele escuro que tu está com medo de entrar. Só que tu só vai descobrir se tu entrar, se tu estiver disposto a andar no escuro. Tu realmente vai mudar de vida se tu estiver disposto a entrar no processo da mudança. Se tu está buscando mudar, eu vou deixar um vídeo aqui linkado, um card, de um vídeo que eu fiz sobre 13 passos para uma mudança significativa, para uma mudança na prática. Então, olha esse vídeo, pois vai fazer muito sentido para ti, vai ter um passo a passo bem detalhado e vai ter algo palpável para ti, que é um objetivo diferente desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu estou te mostrando uma outra visão. Então, eu espero que a partir desse vídeo, não sei se tu conseguiu compreender muito bem a ideia, mas eu espero que depois desse vídeo tu saia daqui com a compreensão de que tu precisa romper
com o conceito de normalidade e que tu precisa parar de seguir os padrões da sociedade, parar de seguir os modos convencionais que lhes são ensinados, e tu precisa romper com tudo isso para tu viver realmente com sentido. E se tu não fizer isso, tu vai se perder. E quando tu se perder, tu não vai ter uma boa saúde mental. E quando tu não tiver uma boa saúde mental, tu não vai ter energia para seguir. E quando tu não tem isso, tu não consegue fazer nada. Então, se tu deseja ter uma boa saúde mental, se tu deseja viver com um significado, se tu deseja ser o protagonista da tua história, comece a viver para si, certo? Eu espero que depois desse vídeo tu comece a viver para si. Se fez sentido para ti esse vídeo, se tu quer mais conteúdos como esse, profundo, de outros formatos, clica no primeiro link da descrição e se inscreve na minha newsletter, pois toda semana eu te entrego um conteúdo gratuito de como que tu pode viver com mais sentido. É um conteúdo semanal, gratuito, em que também tem reflexões, tem passo a passo. Realmente vai te ajudar a encontrar um sentido maior na tua vida. Então, clica no link da bio e se tu quer mais conteúdos como esse, ou se tu ficou com alguma dúvida, se tu quer me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Coloca aqui nos comentários. O objetivo desse vídeo aqui é uma conversa entre a gente, é uma conversa entre eu e tu, para que eu te mostre uma outra realidade, para que eu te mostre outras possibilidades de existência. Então, o objetivo é esse. Fechou? A gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.